15 horas, 6 de março. É uma quinta-feira. Diário de histórias e memórias, nesta tarde quente, de um verão escaldante. Tarde que eu inicio aqui a contar a minha história deste dia, desta quinta-feira, a ditadura feliz. Ainda estou aqui, em meio aos incêndios, em Hollywood. A milionária família cinematográfica, atingida durante os incêndios em Los Angeles, Hollywood, Califórnia. O Brasil aparece como destaque e leva uma das tantas estatuetas entregues aos melhores. O filme Ainda Estou Aqui retrata uma realidade do passado ao futuro, porque existem muitos dos que viveram aquela época que ainda estão vivos. Estão vivos e podem continuar contando a história, não somente do trágico fim de uma família Rubens Paiva, mas podem contar a verdadeira história daquela época, vista de um outro ângulo, de uma outra versão. Este é meu diário de histórias e memórias. Outro dia eu estive aqui filmando e pude atravessar lá para o outro lado porque ainda não tinha água. Com as últimas chuvas, a água já chegou aqui. Em 1971, existiam leis mais severas, se comparadas às leis de hoje. Existiam os malucos rebeldes, jovens, briguentos, querendo um mundo melhor de se viver. A maior repressão que tinham naquela época era a dos pais, e descontavam no sistema, onde, para esses jovens rebeldes, tudo era errado, tudo estava errado. Outra vida, outro mundo, outro momento, muito diferente do atual. Nada que se compare àquela época. A família existia o almoço, a janta, todos reunidos em volta da mesa. Muitas famílias iniciavam o dia com uma bela oração de agradecimento. Depois os filhos iam para a escola e a mãe ficava em casa a preparar o almoço. E o pai ia trabalhar. Tinha a missa dos domingos, onde todos se encontravam. E a vizinhança toda colocava a conversa em dia.
ponto de encontro da vizinhança, ou a igreja ou os velórios. Tinha a matiné, o matiné, tinha os bailinhos de garagem. E foi nessa época que ícones nasceram e deixaram um rico legado, copiado hoje por aqueles que não têm a mesma inspiração. Em 1971, a droga entrando no Brasil, a polícia prendendo os jovens rebeldes, revolucionários, mas existia amor, educação, espiritualidade. Então não podemos nos basear que através de um filme que retrata a vida de uma família como sendo a história de todas as famílias daquela época. As famílias que não se envolviam em política viviam muito bem. Plantavam, criavam seu gado, colhiam, criavam seus filhos, tinham dificuldades, é claro que tinham. Dificuldades normais em qualquer tempo, mas diferente do que é agora. Naquele tempo existia muito amor. Os pais envelheciam ao lado dos filhos até o último suspiro. Eram amados, cuidados, reconhecidos pelo amor e dedicação aos filhos, que correspondiam ao momento da partida dos pais. Se era ditadura, era uma ditadura feliz. A natureza era amada, valorizada, a fauna e a flora preservada, cuidada. Existia rigor na fiscalização e era prestado contas de tudo. E tudo era cobrado. Existia o peso da palavra, o tal brio. A promissória era assinada, calculada e paga no tempo certo. A palavra tinha enorme peso. O namoro, o noivado. O namoro, o noivado, o casamento, a debutante, que movia uma cidade inteira. A TV preto e branco, para quem não tinha colorida. A TV preto e branco com o celofane colorido na frente. O bombril na antena de TV. Boas comédias, engraçadas. Piadas, risos. Risos de doer a barriga. A água dos rios era limpa, tinha peixe, pesca em fartura. O clima respeitava as estações e os dois viviam em total harmonia. Em 1971, o Brasil estava sob o regime militar. Regime que começou em 1964.
Era grande a censura e pequena a quantidade de crimes que sofriam, pois tinha a devida justiça. Existiam as discotecas, calças de boca de sino, saltos plataformas, roupas coloridas. Uma época em que o Brasil foi tricampeão mundial de futebol. Tivemos em 1970 a crise do petróleo, guerra do Vietnã, guerra do Afeganistão. A televisão passou a revelar os escândalos e tornar público casos que envolviam pessoas famosas. Presidente Médici, 1969, 1974. O presidente do milagre. Milagre econômico brasileiro. Crescimento do Brasil. Presidente mão de ferro com muita repressão política. São Paulo e Rio de Janeiro tinham um estilo moderno para a classe média. As novas tecnologias chegavam ao Brasil. A primeira versão da novela, um homem que deve morrer, da Rede Globo, que reunia as famílias à noite. Na sala para acompanhar as novelas e os programas de TV. Áreas rurais e periferias urbanas, as condições de vida eram mais difíceis. A migração interna, com muitas pessoas deixando o campo em busca de melhores oportunidades nas cidades. O governo militar investia em grandes obras e no sistema educacional. A cultura, apesar da censura, a MPB destacava os artistas como Roberto Carlos, com a música Detalhes e Debaixo dos Caracóis do Seu Cabelo, Antônio Carlos e Jocape, Você Abusou. Eram músicas que estouraram nas rádios. Rod Stewart com Meg May. Pelé, vice-campeão do mundo. 1971, Brasil vivia o milagre econômico. Repressão aos opositores do regime, como opositores revolucionários, terroristas, anarquistas. O ato AI-5 de 1968 ainda vigorava, permitindo ao governo fechar o Congresso, cassar mandatos, suspender direitos políticos. Milagre econômico, período de crescimento acelerado da economia, redução da inflação nacional, atração de investimentos externos, ampliação de empresas públicas,
projetos de integração territorial, projetos energéticos. As taxas anuais do PIB, Produto Interno Bruto, eram de 10%. Construção da Transamazônica, interligando Porto Velho, Manaus, Cuiabá, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Ponte Rio-Niterói ligava municípios do Rio de Janeiro ao município de Niterói. Falando da Guerra Fria, em 1971, agosto, os Estados Unidos, sob presidência de Richard Nixon, e o fim da convertibilidade do dólar em ouro. Inaugurada a era de câmbio flutuante, conhecida como petrodólar. A música era um importante veículo de comunicação global. Rolling Stones, mistura de rock, blues e country. Na tecnologia, a Intel lança o microprocessador Intel 4004. Era o início dos computadores pessoais que viriam revolucionar a tecnologia digital. 18/7/1971, Pelé faria seu último jogo de despedida pela seleção brasileira de futebol, a partida contra Iugoslávia. Jogo que ficou empatado de 2-2. Pelé, que participou de 115 partidas pela seleção brasileira, 92 jogos oficiais, marcando 103 gols. Nessa época também estreou o filme 007. Os diamantes são eternos. Lançado em dezembro, sendo o 7º filme da franquia, que hoje conta com mais de 20 produções. Sean Connery como James Bond. 31 de janeiro de 1971, a NASA lança Apollo 14. Pousada na Lua em 5 de fevereiro de 1971. Em 9 de agosto de 1971, acordo entre a Índia e a União Soviética e o Tratado de Cooperação válido por 20 anos. Em 1971, também marcou a chegada do jornal Hoje, exibido de segunda a sábado, há 53 anos atrás, na TV Tupi,
Na TV Tupi, a novela Meu Pé de Laranja Lima. Todo início de tarde, juntava as famílias em frente à TV às 18h15. Às 19h, a TV Globo apresentava Minha Doce Namorada, com Cláudio Marzo e Regina Duarte, artistas principais. Em 1971, caminhava-se no Rio de Janeiro, despreocupadamente, uma cidade que hoje é uma das mais violentas do mundo. Era uma cidade segura, sem assalto. Assim era o Rio de Janeiro há 53 anos atrás, como as demais capitais do país. Isso aqui fica tudo embaixo d'água, no inverno, nas enchentes, nas cheias. Tudo é coberto pela água. Tínhamos paz, a vida era mais tranquila, sem a tecnologia de hoje. A inocência era linda, existia outro tipo de lazer. Andar de bicicleta, jogo de bolita, pula-corda, Três Marias. Caminhada com pé de lata puxado por cordas, banho de chuva e muito mais. Quem viveu 1971 sabe o que lá tivemos. Tivemos tudo de melhor que o ser humano necessita para uma formação adulta de qualidade e feliz. Os carros da época em destaque eram o Chevrolet Opala 4 portas, coupé, da GM. Depois veio de 2 portas o Opala SS, mais vendido da época, projetado por Tony Bianco. A Volkswagen, o Volkswagen 1600 TL, o Ford Corcel Coupé, o Dodge Dart Coupé 71. Este me traz grande lembrança familiar. Nele, minha irmã achava que sabia dirigir. Dodge Charger RT, que chegou em 1971, Volkswagen e seus 7 carros. Seus 7 carros e um destino: Fusca 1300, Carmanguia 1600, o Fuscão, Carmanguia TC, 1600 VL, Variant Volkswagen, 1600 TL 4 portas. Eram os carros de sucessos na época. O grande destaque em vendas em 1971 foi o Volkswagen Carmanguia, 149% em relação a 1970, quando foi vendido 3.107 carros, que alavancou a venda em 71, assim como o Dodge Dart, com 49% de aumento, e o Ford Rural, com 3%. Os carros mais vendidos foram, em primeiro lugar, Volkswagen Fusca, em segundo lugar, Chevrolet Opala, com 54.212 unidades, Variant da Volkswagen, com 48.397 unidades. Em quarto lugar ficava o Ford Corcel, com 47.962 unidades.
Em quinto lugar, 1.600 TL da Volkswagen, com 34.628 unidades. E por fim, Volkswagen Kombi, com 26.219 unidades. Então, essa é a geração de 1971, uma geração rica, poderosa. De lá saíram muita gente boa, muitas famílias criaram seus filhos em lares saudáveis. Então não é um filme de uma família de políticos mal resolvida que vai falar da minha geração, do que foi a minha geração. E eu deixo declarado aqui que em 1971 tivemos vida em abundância, tivemos fé, tivemos cultura, tivemos religiosidade, tudo de melhor. Se o filme retratasse não só uma família, mas as famílias brasileiras daquela época, a imagem que teriam do Brasil transmitida lá fora seria diferente.